muito boa noite para você. Está entrando no ar agora mais um programa Sala Debate. Hoje a pauta é meio ambiente. O Brasil estipulou como meta reduzir 37% das emissões de carbono até o ano de 2015. Pois é, e 43% até 2030. O anúncio foi feito há poucos dias pela presidente Dilma Rousseff na cúpula da ONU sobre desenvolvimento sustentável realizada em Nova York. Esta é a proposta que o país deve levar para a cúpula do clima de Paris, a COP21, que vai acontecer em dezembro desse ano. Especialistas consideram a meta do Brasil positiva, se for comparada com a de outros países, mas ainda pouco ambiciosa. Esse assunto está relacionado com as mudanças climáticas e isso tem acontecido de forma muito rápida no mundo. A temperatura média do planeta aumentou mais de 1 grau desde a Revolução Industrial, isso em 250 anos. E estamos caminhando aí numa trajetória de aquecimento ainda mais rápida. As mudanças climáticas e a redução das emissões de carbono são tema do Sala Debate de hoje. Fique com a gente. Para esta conversa, eu recebo aqui no estúdio o Carlos Rittel, ele que é secretário executivo do Observatório do Clima. Conosco também o Rômulo Sampaio, professor de Direito Ambiental da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. E você, é claro, é sempre nosso convidado. Acesse aí as redes sociais, está na tela para você o nosso post no Facebook, facebook.com/Canal Futuro Oficial. Procure por esse post. Você que tem alguma rotina que dialogue diretamente com a questão de mudança do clima, emissão de poluentes, desde a área do campo, a área da cidade grande, converse com a gente, mande a sua pergunta. Nosso perfil no Twitter, tá aí, ó. twitter.com, o nosso perfil é o @Canal Futura, mande sua pergunta também. E se preferir, participe do programa pelo WhatsApp. Nosso número é o 21 do Rio de Janeiro, 968-668-414, 21 968-668-414. Então vamos entender um pouco melhor o que representa essa história de aquecimento global e efeito estufa. O CO2 é conhecido também como gás carbônico ou dióxido de carbono. Esse é apenas um dos gases do chamado efeito estufa, um fenômeno natural que impede a Terra de perder calor. Ao contrário do que muita gente pensa, esse efeito não é ruim. Se ele não existisse, a temperatura média do planeta seria 30 graus abaixo dos níveis atuais. Morreríamos de frio. O problema não é o efeito estufa em si, mas a sua intensidade, que tem relação direta com a concentração de gases, como o CO2, que liberamos atualmente na atmosfera. O aumento da temperatura média do planeta provoca alterações climáticas, como secas mais acentuadas, chuvas mais concentradas e o aumento do nível dos oceanos pelo derretimento de geleiras. A comunidade científica e ambientalistas do mundo inteiro afirmam que é preciso reduzir drasticamente a emissão de gases do efeito estufa. Segundo o IPCC, seria necessário reduzir 80% das emissões até 2050, para termos uma boa chance da temperatura média não subir mais de 2 graus Celsius. Muito aí, tá bem, muito bem aí, imagens cedidas gentilmente pela equipe do programa Globo Ecologia. Carlos, boa noite para você, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite. É um prazer Obrigado, estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Rômulo, tudo bem? Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos lá, a presidente Dilma anunciou em Nova York um posicionamento formal do Brasil frente a metas de redução de emissão de poluentes. Carlos, como é que você interpretou esses números, né? 37% das emissões até esse ano e 43% de redução até 2030. Estamos bem? Estamos mal? O que você achou? Dá para discutir essas metas sob 3 óticas. Primeiro, mesa de negociação. A gente tem, como você mencionou, a cúpula do clima no final do ano, em Paris, a COP21. E frente a compromissos que outros grandes emissores estão colocando na mesa, o compromisso do Brasil é razoável. É bom, é positivo, dá para sentar na mesa de negociação, então tentar contribuir para que o acordo, ao final da conferência, seja o mais robusto possível. Mas é para início de conversa. Quando a gente olha o que o Brasil está se comprometendo a fazer em relação à nossa responsabilidade e urgência climática, isso é menos do que nós deveríamos fazer para dizer nossa contribuição efetivamente ajuda a limitar o aquecimento global àquele limite de 2 graus. E, além disso, a gente tem que olhar o que está por trás das metas, os pressupostos por trás da meta. Ações em florestas, em energia, em agricultura e pecuária, para redução de emissões. Nesse caso, claramente a gente está se comprometendo a fazer menos do que nós temos de potencial. A gente pode fazer mais. Se tivesse no teu poder de decisão, você mensuraria aí uma meta mais ambiciosa?
Sim, a gente traduz aqueles números para 2030, 43% de redução em 2030 em relação às nossas emissões de 2005, em algo em torno de 1,3 bilhão de toneladas de gás de efeito estufa, ou de dióxido de carbono equivalente. Na nossa análise, a fatia de esforço que cabe ao Brasil significaria limitar nossas emissões a 1 bilhão de toneladas. Então, a gente está uns 30% acima desse limite que a gente consideraria a contribuição efetiva para limitar o aquecimento global a 2 graus. Rômulo, esse ano de 2005 foi tomado como referência para o cálculo dessas metas, né? Mas muitos especialistas dizem que esse também foi um ano atípico para que essa meta fosse feita. O que você tem a dizer sobre essas informações e qual é o seu posicionamento a respeito do que o Brasil determinou? A escolha do ano é sempre objeto de muita controvérsia. É difícil avaliar quão positivo foi ou quão negativo foi, principalmente com a minha formação. Mas avaliando esse cenário, é muito importante entender que a negociação é um ponto principal. Eu acho que existe um consenso muito grande e a ciência está aumentando isso de forma drástica, ou seja, está impondo uma pressão aos responsáveis pelas políticas públicas de que algo tem que ser feito e rápido. Se a gente olha para os últimos 20 anos, a gente avançou muito em termos de negociação do clima, nós tivemos bons momentos, depois tivemos momentos de pessimismo e eu acho que a gente está voltando para uma onda maior. Agora, na mesa de negociação, a gente tem que entender também que a estratégia, às vezes, de não propor o que a gente pode propor é uma estratégia de fazer com que outros se proponham a mais do que eles estão se propondo e aí isso faz com que, eventualmente, a gente possa propor mais. Então, compatibilizar a urgência do tema com a estratégia de negociação é altamente delicado. Então, eu acho que isso é algo que tem que ser enfrentado com muita responsabilidade. Pois é, e nesse sentido, Carlos, se por um lado a meta é considerada tímida, né, a princípio, se ela é tímida, ela pode ser considerada mais fácil de ser executada, né? O que impede do Brasil avançar nessa área? De fato, a gente precisa começar a tratar o tema de mudanças climáticas como uma agenda de desenvolvimento. Isso começa a ser mencionado por ministros em Brasília, mas a gente ainda não viu mudanças climáticas ser tratado como uma agenda de desenvolvimento, ou seja, vincular todos os nossos planos, investimentos, grandes políticas voltadas para o desenvolvimento do país a uma lógica que nos leve à redução progressiva de emissões de gás de efeito estufa e que também nos prepare para lidar com um clima mais quente. Lembrando que o Brasil é muito vulnerável às mudanças climáticas. Só esse ano a gente teve 24% dos municípios do país já decretaram situação de emergência e calamidade pública em função de desastres naturais ligados a um clima mais extremo. Nossa, cerca de 5.500 municípios, 24%, está aí quase que 1.000 municípios no país. Mais de 1.000 municípios. Mais de 1.000 municípios no país. 1.358 até 28 de setembro. É um número muito Dados alto. da Defesa Civil. Declarando estado de emergência por conta de alguma intempérie. Exatamente. Então, isso é crescente. A gente tem dados da Universidade Federal de Santa Catarina que produz um atlas brasileiro de desastres naturais, Atlas Nacional de Desastres Naturais, demonstra que esses eventos e esses registros venham se intensificando e se tornando muito mais frequentes. Pois é, isso na última década, já que você citou esse número, é uma curva, é um ponto fora da curva ou ele vem numa constante? Vem há numa 10 crescente. anos já era 24% ou não? Não, vem numa crescente. Esse Atlas da Universidade Federal de Santa Catarina demonstra que entre 1991 e 2012, 127 milhões de brasileiros foram afetados por desastres naturais, estiveram em áreas que entraram em situação de emergência ou calamidade pública. E na segunda metade desse período, de 1991 a 2012, a gente teve 40% um número 40% maior de registros em relação aos primeiros 11 anos daquele período de 22 anos. É um dado alarmante. Entre 1991 e 2012, segundo a Federal de Santa Catarina, exato, cerca de 127 milhões de brasileiros foram afetados direto ou indiretamente por alguma questão climática que envolvesse aí alguma desordem na sua região, né? Rômulo, você me disse agora há pouco que uma onda de pessimismo, né? Eu queria entender um pouco isso. A gente estava conversando sobre a importância que a educação, por exemplo, ganhou na agenda do povo brasileiro, né? O povo brasileiro hoje em dia é mais consciente, batalhando mais por uma educação de qualidade. O movimento ambientalista nos últimos anos vinha crescendo, mas hoje há um senso comum de que não é que a coisa se perdeu, mas que não está com tanta força como estava há bem pouco tempo. O que você acha que aconteceu? É interessante você tocar nesse assunto porque os políticos brasileiros ainda não sentiram o custo político de tratar
a agenda ambiental como ponto estratégico e, fundamentalmente, a mudança do clima como um ponto estratégico. Então, não faz parte das agendas políticas tratar esse assunto dessa forma. E a gente sente que parte disso é uma necessidade que a população brasileira tem, grande parte da população brasileira tem, de ter acesso a serviços básicos. Então, para a gente poder fazer com que eles se interessem por assuntos ainda mais sofisticados, a gente tem que garantir um básico. E a gente tem índices de saneamento básico terríveis, a gente tem vergonhosos para um país como o nosso. A gente tem metas de se acabar com lixões que não vêm sendo cumpridas, embora recentemente a gente tenha visto um esforço maior nessa área. Só um parênteses, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, que era para o brasileiro não ver mais lixões espalhados pelo território brasileiro, era para ter uma aplicabilidade em 2013. Né? E isso não aconteceu. Talvez no final aí de que as coisas acabam não saindo do papel. Né? E todos esses problemas resolvidos contribuem significativamente por uma agenda climática. E a agenda climática tratada como assunto estratégico também contribui. Então é um círculo virtuoso que se cria. E aliado a isso, nós temos uma sociedade civil pouco organizada nessa área de proteção ambiental. Então a gente vê hoje uma sobrecarga sobre o Ministério Público, que é quem faz ou quem tenta fazer a proteção ambiental com todas as limitações. A gente vê um sucateamento de órgãos ambientais. E a sociedade civil, que tem mecanismos, inclusive jurídicos, que são enaltecidos por países que não têm nada parecido, como ação civil pública ou ação popular, a gente vê muito pouco desses instrumentos sendo manuseados pela sociedade civil. Vamos lá, então vamos convidar agora um representante, né, da sociedade civil, Paulo Barreto, ele que é pesquisador do Amazon. Né, em 2013, a agropecuária foi responsável por 62% do total das emissões brasileiras de gases poluentes, que causam o aquecimento global e as mudanças climáticas decorrentes de queimadas de florestas para limpar o solo e das atividades diretas do setor. Então nós vamos conversar agora com Paulo Barreto, que conversa conosco diretamente de Belém do Pará, via internet. Paulo, muito boa noite para você, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado a você pela gentileza em atender nosso convite. Paulo, o Rômulo estava falando aqui sobre o fato da sociedade civil, em alguns momentos, estar desorganizada. Né? O que você tem a dizer sobre uma frase como essa, frente ao nosso contexto, né, de ter no lado brasileiro o movimento ambientalista crescendo, mas ao passo em que as decisões do Estado brasileiro não vão em tanta sinergia quanto os avanços do movimento da sociedade civil? Eu acho que a sociedade, no Brasil em geral, não só na área ambiental, tem dificuldade de organização, com certeza. Ele próprio já citou alguns números aí em outras áreas, saneamento, então realmente tem uma dificuldade. E isso se agrava mais quando você nota também que, por exemplo, o Congresso, mesmo em temas que a população tem uma demanda, ele está muito atrás, não representa assim, essas demandas da população, não responde a essas demandas. Isso a gente vê na área de violência, em outras áreas. Então, o Brasil tem enfrentado problemas em outras áreas, e nesse tema das mudanças climáticas, aí você tem um agravante, por ser um tema mais difícil, que pensa a longo prazo. Então, tem uma gravidade bem importante. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho, descrevesse, Paulo, o trabalho do Amazon. Né? A gente sabe que existem várias instituições de pesquisa, muitas de qualidade, vinculadas ao poder público, outras vinculadas à academia, o INPA, o INPE. A gente tem várias instituições que estão aí auxiliando o Estado a monitorar alguns fluxos na Amazônia. Eu queria que você descrevesse para a gente um pouquinho do trabalho aí no front do Amazon relacionada à pesquisa nesse assunto e ao controle de danos para a emissão de poluentes na Amazônia. O Amazon é um instituto de pesquisa e procura fazer uma pesquisa aplicada para resolver problemas na área ambiental. Obviamente, aqui na região amazônica tem um foco grande em desmatamento, e aí inclui, por exemplo, o monitoramento desse desmatamento, onde está acontecendo, qual a intensidade disso. O Amazon tem pessoas especializadas que usam imagens de satélite para identificar desmatamento, exploração de madeira, queimadas. E o Amazon usa essas informações para tentar influenciar quem tem o poder de ação. Por exemplo, você mencionou o Ministério Público, que tem tido um papel. Outras ONGs usam os dados do Amazon também para lançar campanhas. Então, a gente procura alimentar aquelas pessoas que podem usar essas informações. E, eventualmente, os próprios setores do Executivo
tem usado, às vezes, o governo federal, alguns governos dos estados. Agora, como é que a comunidade científica, Paulo, recebeu aí esse discurso da presidente Dilma na Assembleia da ONU em Nova York, referente às metas do Brasil a serem apresentadas e negociadas aí na COP21, que vai ser realizada a Conferência das Partes, né, na Conferência do Clima, em Paris, em dezembro de 2015? Acho que, em geral, o plano toca nos pontos chaves, agora já foi comentado aí pelo Carlos, em relação a o que poderia ser feito em relação às metas. Então, as metas elas estão aquém do que o Brasil poderia propor. E aí eu acho que tem um ponto-chave em termos de negociação, que às vezes você pode dizer assim, bom, eu vou colocar menos e depois tem uma discussão, a gente pode até aumentar. Mas eu acho que o Brasil poderia ter uma outra postura, já que por dois motivos. O Brasil depende muito da situação climática para a sua economia, porque tem uma base grande da geração de energia, por exemplo, que é hidrelétrica. Então, se falta água, se falta chuva, a gente não tem energia. E depende muito da economia da área agrícola. Atualmente, a agropecuária é o único setor da economia que tem crescido. Porque o Brasil, obviamente, tem muita oportunidade para isso, pela quantidade de terra e o clima e tal. Mas se o clima não corresponde, a gente vai ter problema na área agrícola. Então, pela própria dependência do Brasil da situação climática e pelo potencial que o Brasil tem de reduzir as emissões, o Brasil deveria ter uma meta mais agressiva e colocar isso para o mundo, dizer, olha, o Brasil depende do clima, está fazendo o máximo que pode e vocês, os outros países, que inclusive os maiores emissores, também têm que ter metas mais agressivas, porque senão a conta não fecha. E, de fato, já foi feita uma estimativa preliminar com as ofertas, né, as propostas de redução que foram totalizadas, elas vão chegar a um aquecimento muito maior do que os cientistas têm recomendado. Então, tem uma estimativa ali preliminar de que chegaria a 2,7 graus centígrados de aquecimento. E os cientistas têm apontado que tem que ficar abaixo de 2 graus. Então, assim, os países em geral têm que ser mais agressivos em relação às propostas e o Brasil poderia ter sido pela sua dependência da situação climática. Eu vou pedir para você, Paulo, continuar na internet com a gente, eu vou trazer essas suas ponderações aqui para o estúdio, já a gente faz contato novamente, combinado? Obrigado. Então, Carlos, o Paulo estava falando aí justamente da posição do Brasil em, numa mesa de negociação, se colocar com um passo talvez um pouco mais conservador para depois tentar ali uma conversa mais específica. Mas isso também não é um sinal de que esse passo não quer ser dado, porque, assim, era possível ter feito isso. O mundo também quer dar esse passo, mas muitos países, a gente vê a China crescendo, não tanto quanto já crescia, os Estados Unidos com uma dificuldade de ratificar tratados, mas os Estados americanos correndo por fora. Não é um sinal claro de que o mundo também tem dificuldade de olhar para esse assunto com a relevância que ele tem que merecer? Sim, de fato, existe um abismo entre o processo de negociação e o mundo real. Inclusive, números a respeito de desastres naturais, como isso impacta as pessoas, como isso impacta as economias e o custo da inação, o quanto isso vai representar de impacto para a economia global, para a economia dos países, se nada for feito, se não fizermos o suficiente. Isso, de fato, existe esse abismo, infelizmente. A gente, por mais que os cientistas venham alertando e a sociedade civil venha se mobilizando de forma a colocar mais pressão sobre quem toma a decisão, a gente ainda não chegou lá. Do ponto de vista a respeito da proposta do Brasil, o que a gente espera, de fato, é que seja a ambição inicial, para começar a conversa. Que não seja aquilo, todo o potencial, que não represente todo o potencial que a gente pretende colocar na mesa no acordo final. Ao levantar da mesa, apertar as mãos de todos os outros negociadores e sair. E aguardar a COP22, né? E deixar para mais uma. A COP22 a gente espera que seja uma COP já que entre na implementação do Acordo de Paris. E que o Acordo de Paris, se ele não resolver toda a conta, que ele nos aproxime mais desse limite de 2 graus. O Brasil pode fazer diferente? Pode. Por exemplo, o Paulo trabalha com florestas e o que o Brasil se propôs a fazer em relação a florestas é muito pouco. É eliminar o desmatamento ilegal só em 2030 e só na Amazônia. Significa conviver com o crime ilegal, com o crime ambiental por mais 15 anos em todo o Brasil e em 15 anos só resolver esse problema na Amazônia e possivelmente
em outras regiões, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampas, continuar convivendo com isso. É um sinal de que a gente fez e se comprometeu com menos do que a gente deveria. Muito bem, facebook.com/canal Futura Oficial, comente, divida sua opinião com a gente, twitter.com, o nosso perfil é o @canal Futura e o WhatsApp também está aí na tela para se você quiser participar, 968 aqui do Rio de Janeiro, 668-414. Rômulo, alguma coisa do tipo no âmbito da mudança de legislação? Nós tivemos recentemente a discussão sobre o Código Florestal Brasileiro, né? Muito se falou sobre a anistia para desmatadores, né? A possibilidade de você não ter que pagar a conta do que você fez ao longo do tempo em relação ao desmatamento. O que isso representa nessa discussão toda? Nós tivemos uma discussão importante, que foi o Código Florestal, que também diz respeito a desmatamento de floresta e emissão de poluentes. Toda legislação ambiental, ela direta ou indiretamente, ela se relaciona com o problema da mudança do clima. A mudança do clima, ela perpassa não só a legislação ambiental, como diversas outras leis e políticas e planos. E por isso que eu acho que o Paulo mencionou, é algo extremamente complexo para a sociedade digerir e gerar um movimento. As leis ambientais e o próprio direito é algo muito novo e ele vem sendo criado a partir de tragédias, a partir de desastres. Aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Japão, na Europa, só que agora a gente está diante de um problema ambiental que não tem uma tragédia iminente que exige, que impõe um custo político para o decisor. E essa eu acho que talvez seja a grande dificuldade da gente falar numa política, porque o ser humano ele não consegue visualizar, ou ele não consegue fazer os links, ou ele não consegue abrir mão do bem-estar dele, ou do acesso aos serviços mínimos para salvar o planeta daqui 50 ou 100 anos, e muito menos um político que trabalha com mandatos de 4 em 4 anos, você consegue convencer ele a salvar o eleitor daqui 50 anos, que é a pessoa que não vota nele. Então, o nosso desafio, eu acho que nessa matéria está aí. E agravado que não é um problema mais que você resolve nacionalmente, como era, por exemplo, o incêndio no rio Cuyahoga, na cidade de Cleveland, no estado de Ohio, que os Estados Unidos se chocou com aquilo e fez uma lei de proteção de águas. Hoje nós temos um problema que o Brasil, colocando todo o seu potencial na mesa de negociação, ele não vai resolver o problema. Ele vai dar um passo importante, ele vai mostrar um comprometimento importante, mas se os outros não se comprometerem, nós vamos para o abismo do mesmo jeito. E nós corremos o risco, e isso eu vi de diplomatas brasileiros, de fazer a mesma coisa que fizemos com o acordo de não proliferação de armas nucleares, que nós assinamos com a promessa de que todos os outros reduziriam os seus arsenais nucleares e passados 20 anos isso não aconteceu. Nós pleiteando assento no Conselho de Segurança da ONU e a Índia, que não assinou o Tratado de Não Proliferação, hoje é um candidato mais forte do que o Brasil. Esse é um detalhe interessantíssimo, porque pleitear um assento no Conselho de Segurança da ONU demanda ali uma necessidade de afirmação frente ao mundo de que você tem condições de entrar em conflitos ou mediar conflitos, e aí interfere em tantas outras discussões, né? Paulo, trazer de novo uma pergunta para você. O Brasil possui a segunda maior cobertura florestal do mundo e a maior extensão de florestas tropicais. Queria que você explicasse um pouquinho para o brasileiro o que significa a proposta de desmatamento zero, que é equilibrar ali um pouco a questão da produção na terra e a recuperação da própria terra. O que o Amazon tem feito a respeito disso e quais são suas considerações? Estou aqui a chamada, eu não entendi o final da pergunta. O conceito de desmatamento zero, né? O que isso traz de novo para a realidade brasileira, para que o público possa entender em que pé estão as novas discussões sobre proteção das florestas? Bom, o desmatamento zero, que eu entendi que você perguntou, basicamente a gente tem que parar de desmatar. E aí muita gente pergunta, bom, mas se a gente parar de desmatar, vai prejudicar a produção de alimento, já que as pessoas supostamente desmatam para produzir alimento. Originalmente, fazia sentido desmatar para produzir alimentos, mas a área que o Brasil já desmatou é muito grande. E uma grande parte do que já foi desmatado tem sido mal utilizado. Levantamentos oficiais mostram aí cerca de 52 milhões de hectares que estão em pastos mal utilizados. Isso é uma área enorme e o Brasil poderia muito bem aumentar a produção, melhorando o uso dessas áreas. Então, hoje não é mais necessário desmatar para o Brasil aumentar a produção. E aí, no caso da Amazônia, o que já tem acontecido é que a pressão contra o desmatamento nos últimos anos, ele já resultou na seguinte situação:
muitos produtores já têm buscado melhorar a produtividade nas áreas que eles já desmataram, porque eles sabem que está ficando mais difícil desmatar, o risco de multa, até mesmo de ter chamado confisco de bens. Em alguns casos, o governo confiscou gado, por exemplo, e fez um leilão depois. Então, essas pessoas que sofreram penas ambientais buscaram melhorar a produção. E o que hoje a gente já está notando é que a Amazônia continua aumentando a produção, mesmo tendo menos desmatamento do que tinha antes. E a economia agropecuária continuou crescendo. Então já tem exemplo de que isso é possível. E ainda tem muita área que o Brasil poderia melhorar essa situação, não só na Amazônia, tem áreas também no Cerrado que são mal utilizadas. Então é viável chegar lá. Obviamente tem que ter uma decisão forte política para continuar combatendo o desmatamento ilegal e esse desmatamento desnecessário. E do outro lado, investir, capacitar, fazer outras atividades que vão incentivar a melhoria do uso das áreas que já são desmatadas. É legal, Paulo Barreto, pesquisador do Amazon, falando diretamente de Belém do Pará pela internet. Muito obrigado pelas suas considerações no debate de hoje. Até uma próxima oportunidade, Paulo. Obrigado. Você de casa, 21 968 668 414. Esse é o número do nosso WhatsApp, que já tem pergunta aqui, ó. Olha só, Felipe Oliveira, gostaria de saber mais a respeito sobre a falta de água agora no verão dentro dessa discussão, né? Precisamos defender as florestas e os nossos leitos e mananciais. De que maneira isso poderia ser intensificado aqui, respondendo a pergunta do Felipe, já prevendo, seria legal o Felipe se puder mostrar pra gente de onde ele fala, já prevendo o verão que vem aí, né, Carlos? Sim, a gente tem uma dificuldade de conectar, às vezes, em especial por parte do tomador de decisão, do político, os pontos. Né? A gente vive uma crise climática. Aqui no Brasil, a gente passa por eventos climáticos extremos em todas as regiões, o sudeste do país em especial e o nordeste do país passa uma situação crítica em relação às secas. Crise hídrica, ou perto de um colapso hídrico em regiões do Sudeste, uma seca que se alastra durante muitos anos, a pior seca em décadas no Nordeste do Brasil, na região do semiárido, e a gente ainda não conectou essa realidade com a realidade de um clima cada vez mais extremo. A gente precisa, Paulo falou agora, discutir desmatamento zero, regiões de abastecimento da região metropolitana de São Paulo, como o sistema Cantareira, sistema Alto Tietê, que abastece outras regiões do estado. No Rio Paraíba do Sul, né? A gente tem uma taxa de desmatamento nas áreas de entorno das florestas que abastecem, nas áreas que abastecem esses mananciais, altíssima, acima de 70% em alguns casos. Então a gente continua destruindo essas áreas. Começa a falar em transposição do Rio Paraíba do Sul para abastecer os sistemas hídricos lá de São Paulo, mas não estabelece políticas de reflorestamento e de recuperação das áreas de mata ciliar no entorno dos reservatórios ou no entorno das bacias que abastecem sistemas hídricos, hidrológicos aí de regiões como o Sudeste. A gente precisa fazer isso. Desmatamento zero, floresta é água. Isso, a resposta do Carlos aí para o Felipe Oliveira. Felipe, falando do Rio de Janeiro, obrigado aí pela sua consideração. Vamos lá, vamos fazer um rápido intervalo agora. Peço para você continuar participando, se você já teve a oportunidade aí de vivenciar. Olha esse dado, ó. Entre 1991 e 2012, segundo a Universidade Federal de Santa Catarina, cerca de 127 milhões de brasileiros tiveram aí alguma intercorrência relacionada a mudanças climáticas nas suas regiões. Enchentes, desabamentos, questões relacionadas diretamente à mudança do clima. Você quer compartilhar alguma informação dessa com a gente? Tem algo acontecendo na sua região diretamente associada a uma possível mudança no regime de chuvas, no clima? Compartilhe com a gente. Acesse aí facebook.com/Canal Futura Oficial. Deixe o seu comentário pra gente. twitter.com, aperte nosso botão que é o @Canal Futura e participe como Felipe Oliveira. WhatsApp 21 968 668 414. O Sala Debate vai para um rápido intervalo e volta daqui a 2 minutinhos. Até já! Muito bem, estamos de volta com o Sala Debate esta noite, falando sobre meio ambiente e a capacidade do Brasil em prever e atingir metas relacionadas à redução de emissão de poluentes na atmosfera. Conosco aqui no estúdio, o Carlos Rittel, ele que é secretário executivo do Observatório do Clima.
Rômulo Sampaio, professor de Direito Ambiental da Fundação Getúlio Vargas, aqui no Rio de Janeiro. Neste bloco, nós vamos conversar também com André Luiz Ferreira, ele que é diretor-presidente do Instituto de Energia e Meio Ambiente aqui do Rio de Janeiro. Você de casa é sempre nosso convidado, participe, coloque a sua opinião neste debate, os nossos contatos estão aí na sua tela. Carlos, a gente estava falando agora há pouco sobre a questão relacionada à Amazônia e nesse bloco a agenda vai trazer mais informações sobre os centros urbanos. Muito carro no Brasil, muita política desenvolvimentista, montadoras, e a gente sabe que muito poderia ser feito para diminuir a emissão de poluentes dessa fonte de origem. O que você tem a dizer sobre isso? A gente poderia fazer isso com múltiplos benefícios. Benefícios para uma melhor mobilidade das pessoas, por redução do tempo que a gente gasta no trânsito, benefício para uma melhoria da qualidade de ar nas cidades, então impactos positivos na saúde das pessoas e melhoria também na redução de emissões de gás de efeito estufa e emissões de transporte representam a principal fatia das emissões do setor de energia no Brasil hoje. Então a gente pode e deve fazer muito mais. Então a gente tem que conectar as agendas e conseguir estabelecer um caminho melhor. Em cidades como São Paulo, a gente falar em política voltada para uma melhor qualidade de trânsito, melhor qualidade de mobilidade é crítico. Nossa, a situação que a gente passa de verdadeira imobilidade, né? A discussão daquela piada de que carro em São Paulo vai deixar de pagar IPVA para pagar IPTU. E associado a isso a gente tem problemas graves, né? Contribui para o aquecimento global e ainda mais com o aumento do consumo de gasolina que ocorreu ao longo dos últimos anos e ao mesmo tempo polui demais e gera problemas severos para a saúde das pessoas. Rômulo, a matriz brasileira é considerada limpa para o mundo, né? Uma matriz energética baseada numa fonte hidrelétrica. Nós vínhamos conversando antes do programa entrar no ar e eu quero retomar esse assunto. Já tivemos, em outras épocas, programas de incentivo ao etanol, ao álcool, programas que sucumbiram e que num outro momento acabaram ressurgindo, mas passaram por dificuldades novamente, né? Hoje a gente tem ali uma série imensa de carros flex, né, onde a gente pode dizer para o mundo que muito dos automóveis e dos veículos brasileiros recebem o álcool, mas poucos são usados na prática por uma questão de conjuntura econômica, ali, de preço, de produção. Onde é que o Brasil vacilou, se é que a gente pode permitir que foi um vacilo e que essas políticas não tiveram a eficácia que deveriam ter tido nos últimos 20 anos? Eu acho que essa é uma resposta bastante complexa, né? Primeiro porque o debate em relação se essa matriz é limpa ou não é um debate extremamente gigantesco, né? Muita cana por aí. Ou até em relação à hidroelétrica, né? Se o modelo é de pequenas centrais ou de grandes centrais, ou se hidro é realmente limpo ou não é. Então é um debate bastante grande no meio acadêmico e científico. Agora, se a gente olhar para políticas, assim, o etanol ele nunca foi uma solução energética para resolver o problema da emissão do fóssil. Ele sempre foi uma transição e a participação do etanol nessa transição é que em algum momento ela foi deixada de lado pela política pública brasileira, como outras foram deixadas de lado. Se a gente olhar para o etanol hoje, por exemplo, o setor está em estado quase na UTI por conta dessas políticas. E aí a gente estudando, você vai ver especialistas dizendo que parte disso se deve à embriaguez que o pré-sal causou nos políticos e isso deixou de lado o etanol, ou ao alto preço do açúcar no mercado internacional, que corresponde à quinta ou sexta commodity mais exportada do Brasil e isso desviou a produção para o açúcar. Mas o fato é que parece irônico, mas eu acho que... Eu lembro de ter ouvido de algum especialista que há 2 ou 3 anos atrás nós estávamos importando etanol dos Estados Unidos, que é feito de milho e que não tem a mesma eficiência energética, inclusive climática, do que a cana-de-açúcar. Né? Se você for parar para comparar a história dos Estados Unidos com a produção de etanol à base de milho e a história do Brasil nas últimas 2 décadas, teve uma ruptura ali que os Estados Unidos conseguiram avançar na produção de etanol e o Brasil não conseguiu avançar. Pergunta aqui pelo WhatsApp, 21 Rio de Janeiro 968-668-414. Maurício, de São João do Meriti. Rômulo, compensa para o Brasil abrir mão das proteções ambientais em favor do agronegócio, sabendo que o maior lucro com os subsídios vai para os exportadores? Não, eu acho que essa nunca é uma solução de ou isso ou aquilo. Eu acho que a solução difícil, né? Polarizar dessa maneira. Não se pode polarizar dessa maneira e eu acho que toda polarização cria problemas graves. Eu acho que o debate é como
como desenvolver um agronegócio pautado por políticas que respeitem e que reconheçam. Você citava antes do programa a questão de como o setor do etanol se conscientizou de que a utilização de recursos hídricos é um risco físico do negócio, ou seja, ele depende daquilo, então ele tem que cuidar daquilo. Carlos, Então, o Romulo citou aí a questão dos usineiros, né, se reinventando para a produção do etanol ou do açúcar, né, fruto da cana, em virtude do próprio desmatamento e acabando com os mananciais, né? Respondendo aqui diretamente a essa pergunta do Maurício, alguma solução para a gente sair do campo das ideias e entrar na prática nesse sentido, para não polarizar ali a questão de subsídio para exportação, mas o que você tem a dizer para ele? De fato, a gente tem que parar de discutir aqui no Brasil se a gente parte por um caminho em que a gente mantém as florestas e protege a biodiversidade ou num caminho que a gente produz alimentos. Os números que foram trazidos pelo Paulo Barreto, de mais de 50 milhões de hectares de pastagens subutilizadas no Brasil, demonstram que a gente tem áreas que nos permitem pensar numa expansão da produção de alimentos sem nenhuma pressão sobre floresta. Tem gente até aqui no WhatsApp dizendo, olha, de repente eu até paro de comer carne aqui para pensar na proteção do meio ambiente. Não precisamos ser tão radicais, mas eu acho que tem ali filosofia de vida e política pública, né? A questão que o Célio trouxe aqui pelo Twitter. A questão do consumo é parte fundamental. Você ter noção de que aquilo que você consome na sua casa faz parte de uma cadeia, né? Exato, uma cadeia produtiva que no final das contas vem da floresta ou vem de áreas em que se geram outros impactos, é fundamental. Então, essa maior consciência é crítica. A redução do consumo de carne é uma discussão grande, porque a gente vem aumentando as emissões não só do desmatamento em todo o mundo, como emissões do metano associado à produção pecuária, todo mundo, que é um gás muito importante, que vem dos lixões também, né? O gás dos lixões também, e que, se comparado a uma molécula de gás carbônico, ela é 23 vezes com maior potencial 23 vezes maior de aquecimento global em relação a uma molécula de dióxido de carbono. Não tem tanta fama do outro, né? Não está tão difundida para a sociedade quanto o outro, né? Não, mas assim, se a gente voltar para o campo da política pública, o Brasil tem um plano interessantíssimo que é de agricultura de baixo carbono, que permite a gente pensar no aumento da eficiência da produção com redução de emissões, ou seja, o produtor ganha mais, o pequeno, o médio, o grande ganha mais, enquanto ele reduz emissões. Só que a gente está reduzindo os investimentos nessa área. Vamos lá, vamos trazer mais convidados aqui. Eu vou falar agora com o André Luiz Ferreira, ele que é diretor-presidente do Instituto de Energia e Meio Ambiente aqui do Rio de Janeiro, vai conversar conosco diretamente pela internet. André, muito boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo bom. O André é engenheiro mecânico, né, pós-graduado em planejamento de sistemas energéticos pela Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp e trabalhou na diretoria de controle de poluição ambiental e também na diretoria de desenvolvimento e transferência de tecnologia da CETESB, né? André, o que você tem a dizer sobre essa discussão no campo da produção de automóveis, né? A gente falou no primeiro bloco sobre desmatamento na Amazônia, o sucateamento de algumas instituições públicas de fiscalização, o poder do brasileiro de se organizar enquanto sociedade para trazer esse debate para a casa de todo mundo. Queria que você pudesse fazer umas primeiras reflexões sobre a participação do Estado brasileiro frente às políticas de mobilidade, de emissão de poluentes por carros, automóveis, ônibus, caminhões. O que o Brasil tem feito, hein? Olha, eu estava ouvindo essa discussão de vocês agora sobre o etanol e o que chama atenção, né, não só na política energética brasileira, mas nela em si, falando dela, é que ela é a exemplo das políticas de transporte. Ela é toda orientada, no caso de transportes, para o transporte individual. E o Proálcool é um exemplo disso. Então, a questão do etanol, se ele tem um papel importante ou não na matriz, sem dúvida ele tem. Mas a pergunta que cabe é: o que nós queremos abastecer com o etanol? A impressão que me dá é que nós estamos querendo suprir de etanol o transporte individual. O que nós estamos querendo é manter um padrão de mobilidade urbana focado no transporte motorizado individual. Então, não me parece que as políticas de mobilidade urbana, ou seja, o problema da mobilidade urbana nas cidades, possa ser tratado em separado da política energética. Então, não só o papel do etanol, o etanol ele tem seus problemas ambientais, claro, mas ele tem sido orientado para o transporte individual.
E esse é um aspecto importante que a gente tem tocado, não é? Existe a ilusão de que nós vamos conseguir manter essa frota de veículos crescente e circulando nas cidades, sendo que hoje você já tem um problema de mobilidade importante nas grandes cidades e nas médias também. E o desenho que a gente tem à frente, ao suprir de etanol esse modelo de mobilidade urbana, é o que nós temos chamado no Instituto do ecocongestionamento, não é? Então, não me parece que se possa discutir qual é a matriz de combustível futura para o transporte, sem discutir qual é o padrão de mobilidade que nós desejamos para as cidades. Pois é, pegando carona nesse seu gancho, André, a gente percebe que, muito bem como você falou, há um problema diretamente associado à mobilidade baseada na análise do veículo, né? Você pega, por exemplo, a Avenida Paulista, em São Paulo, quantos veículos passaram por uma faixa para se mensurar ali a capacidade de tráfego na via, e não quantas pessoas passaram pela faixa, tendo ali a sua mobilidade num transporte público, ou a pé, ou coisa que o valha. Há de se pensar de que, fazendo uma referência direta sobre o acesso de pessoas a bens de consumo nos últimos anos, o acesso ao crédito, a vontade do brasileiro de comprar um carro, isso não mexe com a mentalidade de políticos que poderiam também ter tido opções para incentivar transporte público e não simplesmente acesso ao crédito? Aí precisa fazer uma separação entre propriedade e uso do automóvel. O problema não está na propriedade, o problema está no uso. Se você olha a taxa de motorização do Brasil hoje, ou seja, veículos, automóveis por habitantes, ela é mais baixa do que muitos países, inclusive da América do Sul. Então, nós temos uma taxa de motorização média no país bastante baixa, não é? Se você compara com o resto do mundo, isso. E, é claro, a indústria automobilística trabalha com esses números e ela sabe que tem um mercado grande no Brasil ainda para vendas de automóvel. E não me parece que a política adequada seja restringir a propriedade, e sim restringir o uso, que me parece mais justo e democrático. Então, o problema aí não está na posse ou na produção de automóveis, mas está no seu uso, disciplinar o seu uso. E aí é que entra o papel do transporte público, mas não só. Quem trabalha há mais tempo com mobilidade urbana já está concluindo, isso não é só no Brasil, isso é fora do país também, que melhorar o transporte público e ampliar a sua oferta é uma medida absolutamente necessária, mas ela não é suficiente. Porque o conforto e a facilidade do transporte individual, ela é imbatível, tirando o problema do congestionamento. Então, as políticas que hoje, as mais avançadas, para resolver o problema de mobilidade urbana e, ao mesmo tempo, de emissões e consumo de energia, é você implementar medidas que desestimulem o uso do automóvel. E aí você tem uma porção de políticas que podem ser implementadas, você tem umas focadas, por exemplo, no estacionamento, que são políticas destinadas a gerenciar vagas de estacionamento na cidade, diminuindo cada vez mais estacionamento público de automóveis, né? Você tem políticas desenhadas para essa finalidade, você tem instrumentos econômicos, que nem sempre que elas podem trazer efeitos, vamos dizer, sociais indesejáveis, como é o caso do pedágio urbano. Enfim, você tem um conjunto de políticas que devem ser orientadas para desestimular o uso do automóvel. E essas políticas, é claro, que elas têm que vir juntas com a ampliação da oferta e da qualidade do transporte público. Mas só a ampliação da oferta e da qualidade, absolutamente, hoje está se convencendo de que ela não vai ser resolvida. Que o sujeito, quando tem um automóvel, se ele tem uma capacidade econômica para manter esse automóvel, a tendência é que ele vá usá-lo, se você não tiver restrição. É realmente uma atitude legítima, né? Se você não tiver ali um mínimo de educação ou de regramento ou de política associada a outros incentivos, você acaba usando inadvertidamente, né? Você precisa regrar mesmo, e não é a propriedade, é o uso. Exatamente. Deixa eu trazer aqui, André, mais ponderações. Está chegando um monte de pergunta aqui pelo Twitter, pelo WhatsApp. Eu vou falar aqui rapidamente com o Carlos, o Rômulo também, e já eu volto a falar com você, tá bom?
Olha só, Carlos, temos aqui o Elias e o Célio. O Elias fala pelo WhatsApp. Olha, a falta d'água é grande na cidade de Nova Friburgo, aqui na região serrana do Rio de Janeiro. Está ficando sem água cada vez mais e ele culpa aqui a própria população, que desmata, faz queimada, além de prejudicar a natureza, prejudica a saúde, né? Um comentário aqui da região serrana do Rio de Janeiro. O Célio, pelo Twitter, fala, voltando ao assunto da Amazônia, a Amazônia não pertence só ao Brasil. O que outros países amazônicos, do ponto de vista da pesquisa científica, têm feito recentemente para proteger a floresta? Alguma consideração aqui para o Célio? Obrigado, Célio. Obrigado aí pelas intervenções. Acho que a gente tem a questão climática, ela agrava problemas que já são do dia a dia do brasileiro. O mau uso dos recursos, entre eles o recurso de água, como é o caso da região serrana, ou em todo o Brasil, mas citado aí pelo Elias. Dele eu vou buscar aqui, pelo ele Elias. É o Elias Silveira. Isso, pelo Elias. Esse é agravado pelas mudanças climáticas, mas a gente tem um problema de gestão grave, um problema de mau uso e de desperdício, não só por parte das pessoas. A agricultura no país consome 2/3 da água que é consumida em todo o Brasil. Indústrias, em geral, grandes indústrias, elas consomem mais do que o cidadão comum. Mas o cidadão comum ele tem que ter mais consciência e reduzir o desperdício, utilizar de uma maneira mais adequada. Mas junto a isso a gente tem que melhorar a gestão do recurso, reduzir as perdas. Em algumas regiões a gente chega a 50% entre aquilo que é captado para a distribuição para a população e para as empresas, é perdido no meio do caminho. A gente tem que reduzir essas perdas. E junto a isso a gente tem que recuperar, reduzir o desmatamento e recuperar áreas de floresta em zonas de abastecimento, em áreas que são importantes para o abastecimento de água. Em relação à Amazônia, nós temos cooperação entre o Brasil e outros países, né? Existe um tratado de cooperação amazônica, o Brasil compartilha com outros países a tecnologia de monitoramento de florestas. Você tem países aqui da América do Sul, como Peru, que vem discutindo metas também de redução de desmatamento. Colômbia, esses países vêm colocando compromisso na mesa. Eles colocaram também suas intenções para o Acordo de Clima de Paris no final do ano na mesa, e boa parte da sua contribuição vem da redução do desmatamento e degradação florestal. Então, não estou aqui fazendo um julgamento do CIO, aquilo com que eles estão se comprometendo é suficiente ou não, mas há uma movimentação nesse sentido. Do que está sendo debatido, né? Isso, há o reconhecimento de que floresta é um componente importante, reduzir desmatamento é um componente importante também para o clima, mas com outros benefícios, né, para a questão de água, geração de renda, geração de renda, questões. Tem uma série de questões que... Rômulo, olha só, se considerarmos o consumo per capita, um passageiro de automóvel chega a consumir quase 10 vezes mais de energia do que um usuário de transporte coletivo, né? Nós estávamos falando sobre fontes alternativas de energia. No que diz respeito à produção de tecnologia associada a fontes alternativas de energia para a mobilidade, o que você tem mapeado aí de discussões a respeito desse tema? Eu percebo muito que o foco é sempre em um assunto específico. Então, vamos resolver o problema do uso do automóvel, vamos falar em mobilidade. E esquecemos que atrás da mobilidade tem todas essas políticas importantes que o André comentou, mas tem também uma discussão sobre plano diretor. Nós hoje somos um mundo urbano e os índices estão crescendo. Dados das Nações Unidas mostram que 50% da população do mundo hoje mora em cidades. Na América Latina, nós somos 83%. Então, 83% das pessoas na América Latina vivem em cidades. E aqui nós criamos cidades de 10, 12, 20 milhões de habitantes que são absolutamente insustentáveis. E isso decorre também de políticas públicas que desinteressam o cidadão comum de perceber a discussão do seu plano diretor. Então, por exemplo, nós temos um fenômeno no Brasil que é muito interessante. O centro das cidades, as pessoas não moram nos centros das cidades. Tradicionalmente, elas foram se afastando. E isso aumentou a quilometragem que elas têm que dirigir. Hoje, os países ricos, eles discutem, inclusive, valorização de bairros, e eles abandonaram modelos de bairros eminentemente residenciais para construir bairros multiusos, para fortalecer esse sentimento de que a pessoa pode morar no centro e ter uma qualidade de vida muito boa no centro da cidade. Centros de grandes cidades europeias, inclusive norte-americanas, são as áreas mais valorizadas das cidades. A gente não discute isso. A gente vai para o modelo de se afastar cada vez mais. Então,
essa discussão de tecnologia, de incentivos econômicos, de mobilidade urbana, ela tem que vir dentro também de um planejamento urbanístico que nós aqui também abandonamos e relegamos isso para a Câmara de Vereadores, e nós nem sabemos o que está acontecendo na Câmara de Vereadores, a não ser quando alguém aprova um empreendimento vizinho à nossa casa que a gente não gosta, e aí a gente vai tentar uma manifestação, mas aí já é tarde demais. Então, essa discussão, e o Brasil, para fechar, é um exportador. A gente tem Curitiba, que há 30 anos atrás estava exportando ideias de mobilidade urbana, de planejamento, de descentralização de serviços públicos para evitar a mobilidade, que foram copiadas por várias outras cidades e são estudadas em grandes centros. E por alguma razão nós abandonamos isso e hoje estamos sendo forçados a voltar a isso por conta de todos esses problemas que o André apontou e que os ouvintes aí estão apontando no Twitter. Eu vou pedir para rodar aqui para vocês, você que falou sobre recuperação de áreas centrais, né? O Sala de Notícias, programa aqui do Jornalismo do Futuro, produziu uma série de programas, de documentários sobre desenvolvimento urbano. Se você acessar aí youtube.com/Sala de Notícias Oficial, youtube.com/Sala de Notícias Oficial, você encontra uma série de produções de destaques, e essa aqui, especificamente, Desenvolvimento Urbano, é uma série de 10 documentários sobre planejamento urbano, ocupação dos espaços públicos, regulamentação do uso da terra em áreas centrais. Eu deixo aqui a dica para vocês de como pesquisar a respeito desse tema. youtube.com/Sala de Notícias Oficial. Vamos trazer de volta aqui para a nossa tela, o nosso querido André está aqui conosco. Acho que eu mexi aqui um pouco no áudio, vamos voltar. Pronto, agora está tudo certo. Pode botar o André aí na tela para a gente. André, falando basicamente agora sobre a sua perspectiva para o cenário futuro, né? O que você acha que vai ser desenvolvido agora na COP21 em Paris, representação do Brasil nessa rodada de conversa, e o que pode vir por aí? Bom, eu não tenho acompanhado os outros países, mas o caso brasileiro é muito interessante, o caso da INDC do Brasil, porque num primeiro olhar que você faz sobre ela, você fica muito satisfeito, porque um país que tem 40% de fontes renováveis na sua matriz energética e ainda propõe um aumento para 45% até 2030, à primeira vista, olhando os grandes números, para se ficar assim, a primeira impressão que se passa é para ficar muito satisfeito com isso, não é? Além de você não ter país com esse nível de participação de renovável na matriz, o país ainda propõe aumentar. Agora, a hora que você dá um zoom nisso, você já começa a questionar um pouco, porque essa ampliação de 40 para 45, ou mesmo a sua manutenção, mesmo prevendo que você tenha um aumento do consumo de energia elétrica, por exemplo, da ordem de 60% até 2030, e o consumo de energia geral do país vai de 30% a 40% até essa data, e você conseguir manter uma matriz dessa, parece uma coisa muito louvável. Mas na hora que você dá um zoom nisso, o que chama a atenção é o seguinte: o que está se apostando muito para manter a matriz é na ampliação da geração hidrelétrica. É claro que tem um crescimento importante na eólica e na solar, mas basicamente, para você ter uma ideia, até 2030, a estimativa é que haverá necessidade de ampliar em 74 gigawatts de capacidade instalada de eletricidade no país. 27 gigawatts estão sendo previstos para vir de hidrelétricas, e hidrelétricas na Amazônia. 3 grandes usinas, Belo Monte, que já está aí, nós temos agora São Luís do Tapajós, com 8.000 megawatts, e depois tem Jatobá, também no Tapajós, prevista para entrar em operação em 2023. Essas 3 usinas vão representar 70% da ampliação da capacidade hidrelétrica no país. Isso sem falar em Santo Antônio geral, né, André? Exatamente. Então, o que você está fazendo é o seguinte: acontece que aí a lógica do INDC, ou mesmo a discussão do clima, ela tem separado muito o aspecto social e ambiental local. Então, quando você olha esse desenho de matriz elétrica para o futuro, é evidente
que nós podemos ter uma matriz elétrica de baixo carbono, mas ela não é ambientalmente sustentável nem socialmente sustentável. Pois é, esse é um grande debate, André. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Eu vou ter que agradecer a sua consideração, pedir para você, se puder, fazer a gentileza. Nós temos posts sobre esse debate no nosso perfil no Facebook, facebook.com/canal Futuro Oficial. Mas eu, de cara, já agradeço a sua participação no programa de hoje, tá, André? A gente está chegando ao fim desse debate, mas espero que a gente possa trocar ideias mais vezes. Tá bem, muito obrigado. Muito obrigado aí pela gentileza, até a próxima. Até a próxima. Carlos, aqui umas perguntas rápidas aqui no Facebook, se vocês puderem fazer uma síntese, né? A gente está realmente com o tempo estourado. O Rogério Vilela, temos usinas de cana-de-açúcar para produzir energia elétrica, no entanto, algumas usinas têm hoje a produção de açúcar e álcool como atividade secundária e compram bagaço de outras usinas para aumentar a produção de energia. O que vocês acham disso? Rapidamente, já agradecendo a sua participação, antes de passar a bola para o Romulo. Muito obrigado pelo convite. Respondendo essa pergunta, a chamada cogeração de energia, que é o aproveitamento do resíduo da produção de álcool e açúcar, é uma solução. A gente tem algumas usinas de Belo Monte de potencial, se a gente aproveitasse esse recurso. Seria benéfico, mas a questão é que hoje a gente investe pouco, a gente investe menos. Assim como a gente investe pouco em solar, a gente também investe pouco no aproveitamento do bagaço de cana para a geração de energia elétrica. A gente poderia fazer mais e, entre outros, substituir projetos como as hidrelétricas na Amazônia ou termoelétricas a combustíveis fósseis. Romulo, suas considerações finais. Muito obrigado pela participação no programa de hoje. Eu é que agradeço, Zé Brito, e respondendo especificamente ao ouvinte, isso é um sinal de que algum dos setores vai mal, ou do açúcar ou do etanol, né? E o ideal é que a gente pudesse ter todos eles produzindo aquilo que é a sua vocação para produzir. Eu mantenho a esperança, eu acho que o Brasil tem se mantido numa liderança muito positiva, pode fazer mais, claro, sempre pode fazer mais, mas eu acho que as perspectivas agora para o final do ano, para essa discussão, são muito mais positivas do que perspectivas anteriores que nós tínhamos em relação a encontros pretéritos. Tá certo. Eu queria agradecer a vocês dois pela participação no debate de hoje. Até uma próxima oportunidade. Agradecer também ao Paulo Barreto, do Amazon, ao André Luiz Ferreira, que participaram agora conosco via internet, a todos vocês que enviaram comentários pelo Twitter, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Deixar aqui uma dica, para quem quiser mais informações sobre esse programa, o nosso endereço é futura.org.br/saladebate. Você acessa esse site e tem acesso a todas as nossas coleções de debates, conteúdos aí sobre os ajustes fiscais, a Base Nacional Curricular Comum, autodeclaração e políticas de cotas, nossos canais aqui nas redes sociais. Acesse e nos auxilie a fazer desse programa um grande fórum de discussão. Meu muito obrigado pela audiência, espero você no próximo programa. O Sala Debate reprisa também aos domingos, às 9 da noite, e a gente se vê na próxima terça-feira, ao vivo. Um beijo e até a próxima.